Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 8 da disciplina de desenho mecânico. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre projetos de rebites e chavetas. Rebites, pessoal, eles são uniões permanentes que servem para unir principalmente chapas. A cabeça dos rebites tem vários formatos. É uma das funções, é uma das características que definem os diversos tipos de rebites. Os rebites são fabricados geralmente em aço, alumínio, cobre ou latão, unem rigidamente peças ou chapas, como a gente acabou de falar. Ele tem esse formato com corpo cilíndrico e uma cabeça, dependendo do tipo da cabeça, ela possui vários formatos. Lembrando que esse aqui é o formato do rebite antes da conformação. Ele tem mais ou menos esse formato, ou esse formato aqui, dependendo do tipo de rebite. Quais são as vantagens das uniões rebitadas? Ela é barata e simples, aplicada a materiais de má soldabilidade, por ser uma união rígida. Aqui ele está comparando com a solda. Execução relativamente simples, ou seja, só precisa de uma rebitadeira e o funcionário não precisa ser tão qualificado, né, para fazer essa operação. E o controle de qualidade é relativamente simples. Muitas vezes o controle de qualidade é simplesmente um controle visual da operação, ou seja, se o rebite falhou ou não. Desvantagens da união rebitada. Ela é não desmontável, certo? Maior peso da união, porque eu preciso colocar teoricamente mais rebite para ter a mesma função de uma solda. Campo de aplicação reduzido, praticamente só chapas e algumas peças de formatos específicos. E redução da resistência do material rebitado através da furação. Por quê? Porque para que eu possa fazer o rebite, eu tenho que ter furos na minha contrapeça. Isso pode acabar reduzindo a resistência do meu material. Para que eu possa definir o rebite, tem algumas coisas, né, que eu tenho que me atentar. Primeiro, qual é o material que é feito o meu rebite? Segundo, o tipo da cabeça do meu rebite. Terceiro, qual é o diâmetro do corpo? Qual é o diâmetro do corpo do rebite? O seu comprimento útil, L, ou seja, o comprimento total do rebite antes do processo de conformação, e a sobra necessária, Z, para que haja a segunda cabeça do rebite, para que forme a segunda cabeça do rebite após o processo de conformação, pessoal. Os principais defeitos nas uniões rebitadas são o mau preparo das chapas a serem unidas, ou das peças a serem unidas, e a má execução das operações nas fases de rebitagem, ou seja, processo operacional. Falhas operacionais. Primeiro, furos fora do eixo formando degraus. Se você perceber, pessoal, essas duas chapas, elas estão descentralizadas, os furos estão descentralizados, formando esses pequenos degraus aqui, ó. Essas regiões formam uma fragilidade no rebite e tendem a diminuir a resistência do rebite a cisalhamento e ao esmagamento. Chapas mal encostadas, quando as chapas estão mal preparadas e formam vamos falar assim, essas regiões de fragilidade no rebite. Ela tem praticamente a mesma função daqueles degraus do slide anterior. Diâmetro do furo maior em relação ao diâmetro do rebite, ou seja, o furo bem maior do que o rebite, não ocorre a conformação completa e tem essas regiões vazias. E o rebite ele conforma angulado, causando assim uma maior probabilidade na falha do rebite, principalmente nessas regiões aqui, ó. Aquecimento excessivo do rebite. Como o processo do rebite é um processo de conformação, pode ou não haver adição de calor durante o processo e, além disso, se o rebite tiver em uma região que sofre muito aporte térmico, pode ser que o material do rebite tenha suas características físicas alteradas.
pois após esfriar, o rebite contrai e entra em folga aumentada e a folga aumenta. Se a folga aumentar, ocorrerá o deslizamento das chapas, ou seja, essas chapas vão ter movimento relativo um ao outro, uma chapa em relação à outra. Rebitagem descentralizada, ou seja, quando ocorre a segunda cabeça fica no eixo em relação ao corpo e a primeira cabeça rebite, com isso perde sua capacidade de apertar as chapas, ou seja, as duas cabeças, a cabeça primária fica centralizada, porém a cabeça secundária na conformação fica deslocada do furo. Isso diminui a função do rebite de segurar as duas chapas. Mau uso das ferramentas para fazer a cabeça, ou seja, não ocorre a conformação completa das cabeças, também piorando a função de união das chapas. O comprimento do corpo do rebite é pequeno em relação à espessura da chapa, ou seja, o comprimento útil não é o necessário para a chapa e ocorre efetivamente a má formação da cabeça. Esse desenho, entenda-se esse desenho como sendo a peça com defeito e esse como sendo a peça sem defeito. Cisalhamento, pessoal. Assim como as demais peças que sofrem cisalhamento, a tensão de cisalhamento para o rebite é força cortante sobre a área que sofre cisalhamento. Você tem a força cortante e a área de cisalhamento, que é a área da chapa que efetivamente vai resistir à força de cisalhamento. Você pode ter as forças de cisalhamento em corte simples, onde eu tenho basicamente duas chapas, e as forças em uma direção são iguais em módulo na direção oposta, e o corte duplo, onde eu tenho praticamente três chapas, e a força em um sentido é igual à somatória da força das outras duas chapas no sentido oposto. Logo, a tensão de cisalhamento no corte simples é força sobre a área cortante, e a tensão de cisalhamento no corte duplo é força sobre duas vezes a área cortante. Obviamente que espera-se que na teoria todas as chapas tenham força de cisalhamento, todos os rebites sofram força de cisalhamento pura, mas isso não ocorre. A tensão de esmagamento também está atuando no rebite e altera um pouco o comportamento da força de cisalhamento e da ruptura do rebite. As chavetas, pessoal. Ele é um elemento mecânico fabricado geralmente em aço. Sua forma em geral é retangular ou semicircular. As chavetas se impõem numa cavidade de eixo chamado rasgo de chaveta, pessoal. Está aqui o rasgo de chaveta. A chaveta tem a finalidade de ligar dois elementos mecânicos e transmitir movimento rotativo. Imagine, tem um eixo, tem uma chaveta e tem uma engrenagem. Então, eu acoplo a minha chaveta no eixo, no rasgo de chaveta, e acoplo na minha contrapeça também em um rasgo de chaveta, transmitindo assim o movimento do eixo para a engrenagem, para o rolamento, etc, etc. As chavetas são classificadas em chavetas de cunha, chavetas paralelas e chavetas de disco, pessoal. Chavetas de cunha podem ser longitudinais ou transversais. As chavetas de cunha, elas são colocadas na extensão do eixo para unir rodanas, rodas, volantes, etc. Podem ser com ou sem cabeça, e sem montagem e desmontagem mais fácil. Chavetas de cunha, ela possui uma inclinação de 1:100, que é essa inclinação. Ela pode ter essa cabeça ou não, que é para facilitar a desmontagem. E você tem o comprimento dela, a altura e a largura B. Isso vai ser muito importante mais na frente quando a gente for falar de tensão de cisalhamento. Pois é a área que vai sofrer cisalhamento é B vezes L. Existem as cunhas longitudinais encaixadas, onde elas são apenas encaixadas no rasgo de chaveta que possui dimensão maior do que a chaveta. Meia cana, onde não há um rasgo de chaveta no eixo, há só na contrapeça.
e ela transmite o movimento pelo atrito entre essa chaveta e o meu eixo. Essa chaveta geralmente é feita de um material mais abrasivo, um pouco mais, para que aumente um pouco mais o atrito. Não é nem abrasivo, ele aumenta mais um pouco o atrito. Longitudinal plana, geralmente é na parte final do meu eixo, onde eu tenho somente um rasgo e não tenho essa outra região final. O eixo nessa região final, ele é plano. Embutidas, aí é uma chaveta encaixada no 00. Essa é uma chaveta de mais difícil manutenção, porém ela fica bem mais justa ao meu eixo. Tangenciais servem para, geralmente são posicionados a um ângulo de 120 graus, uma a outra, e servem para travar geralmente movimentos oscilatórios em uma direção e outra. Transversais são chavetas um pouco mais especiais, que elas efetivamente entram no eixo. Elas ficam no sentido transversal ao eixo. Chavetas paralelas, pessoal, na verdade é uma chaveta retangular, né, formato retangular, que é encaixada na contrapeça e há uma folga em relação no eixo, perdão, e há uma folga em relação à minha contrapeça. As chavetas paralelas, elas podem ser arredondadas, podem ser quadradas, podem ter um ponto de fixação com parafuso, podem ter 3 pontos de fixação com parafuso e assim por diante. Elas podem ou não ser fixadas por parafusos. Chavetas de meia-lua ou disco, uma vantagem em relação à chaveta paralela, recebe esse nome por sua forma de cor que corresponde a um segmento circular. É comumente empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e adaptar a conicidade do fundo do rasgo do elemento. Como tem aqui um exemplo mostrando, pessoal. Tolerância para chavetas. As chavetas podem ter o ajuste forçado, o ajuste deslizante, o ajuste deslizante livre. Deslizante justo e deslizante livre. O ajuste forçado, a chaveta é maior do que o meu rasgo. Ajuste justo, a chaveta tem o mesmo tamanho do meu rasgo. E ajuste livre, a minha chaveta tem um tamanho menor do que o meu rasgo de chaveta. Dimensionamento da sua chaveta. Você tem que definir o comprimento, a altura e a largura da minha chaveta. A área de cisalhamento é definida por base vezes altura, B vezes L. E a minha área de esmagamento é H menos T1 vezes L. Base vezes altura, B vezes L. E minha área de esmagamento é definida por H menos T1. O que é T1? É a área da chaveta que está abaixo do meu rasgo, vezes L, que é o comprimento da minha chaveta. Para definir a chaveta, existem, em geral, algumas normas que dimensionam a função da chaveta em relação ao eixo. Por exemplo, chaveta DIN 6885 é a denominação e a norma. Formato ou tipo, a largura vezes altura vezes comprimento, 12 vezes 8 vezes 56. E o material da minha chaveta é 295, por exemplo, aço. Então, essa medida aqui, ó, com essa medida, eu consigo saber qual é a minha área de esmagamento e a minha área de cisalhamento da chaveta. E assim, calcular a tensão, pois tensão é tensão de cisalhamento é força de cisalhamento sobre a área de cisalhamento. Ou seja, é força sobre B vezes L. Pessoal, é isso aí sobre o estudo de chavetas e rebites. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtam os vídeos, compartilhem, certo? Tirem suas dúvidas, escrevam abaixo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula. Forte